Era minha primeira semana trabalhando como técnico de enfermagem no Hospital São Vicente, uma instituição antiga com corredores estreitos e paredes desgastadas pelo tempo. Por fora, parecia comum, mas bastava entrar para sentir algo diferente no ar, como se o próprio prédio guardasse segredos. Eu sempre preferi os turnos da noite, menos agitação e mais silêncio, mas aqui era diferente. Logo no primeiro dia, os outros funcionários me avisaram de algo estranho. Se a enfermeira do turno da noite aparecer, fique longe dela. Ri da ideia, achando que era apenas uma brincadeira para assustar os novatos. Naquela madrugada, enquanto fazia minhas rondas, vi algo curioso. Um andar inteiro estava escuro, como se a energia não chegasse até lá. Perguntei à recepcionista, mas ela apenas balançou a cabeça e mudou de assunto. Algo me dizia que aquele andar tinha histórias que ninguém queria contar. Naquela mesma noite, enquanto preenchia alguns prontuários na sala de enfermagem, ouvi passos. Eles eram leves, mas constantes, ecoando pelo corredor vazio. Olhei para o relógio. Eram quase 3 da manhã, e o silêncio do hospital tornava o som ainda mais estranho. Curioso, segui os passos até a ala dos pacientes terminais. O lugar estava envolto em uma penumbra quase total, iluminado apenas pela luz suave que escapava das salas de observação. Foi então que a vi. Ela estava de costas, usando um uniforme impecavelmente branco. O cabelo preso sob o gorro, movimentos calmos enquanto ajustava um dos monitores. Não a reconheci e pensei em chamá-la, mas algo me deteve. Era a maneira como ela estava parada ali, imóvel por alguns segundos, como se soubesse que estava sendo observada. Recuei devagar, tentando evitar qualquer barulho, mas o ranger de uma porta me denunciou. Quando olhei novamente, ela havia sumido. Voltei apressado para a sala de enfermagem e mencionei o ocorrido a um colega. Ele ficou pálido. "Você viu a enfermeira?" perguntou, com a voz quase sumida. Antes que eu pudesse responder, ele sussurrou. "Ela aparece nas noites mais tranquilas, mas nunca tente falar com ela." Depois daquela madrugada, não consegui parar de pensar na enfermeira. Era uma obsessão involuntária, como se sua imagem estivesse gravada na minha mente. Resolvi investigar discretamente, perguntando aos colegas mais antigos. Alguns evitavam responder. Outros apenas faziam o sinal da cruz e diziam: "Ela cuida dos que não têm mais salvação." Na terceira noite, decidi encarar minha curiosidade. Durante o plantão, levei uma lanterna e fui até a ala dos terminais, onde a havia visto pela primeira vez. O corredor estava mais frio do que o resto do hospital, e meu corpo inteiro se arrepiava a cada passo. Quando cheguei à porta, ela estava lá de novo, dessa vez, de perfil, ajustando o travesseiro de um paciente idoso. Sua expressão parecia calma, quase maternal. Ainda assim, havia algo de errado. As máquinas que monitoravam o paciente estavam desligadas, mas ele respirava normalmente. Sem conseguir resistir, chamei por ela. "Enfermeira?" A palavra ecoou no silêncio, mas ela não respondeu. Apenas virou o rosto na minha direção e meu coração quase parou. Seus olhos... Não havia nada ali. Apenas buracos escuros e profundos. Dei um passo para trás, aterrorizado, mas tropecei e caí. Quando olhei novamente, ela tinha desaparecido. O paciente também. Passei o restante do turno sem conseguir voltar à ala dos terminais. Meu corpo estava tremendo, e minha mente repetia a cena dos olhos vazios. Na manhã seguinte, decidi confrontar o chefe da equipe. Ele era um homem sério, mas os anos no hospital pareciam tê-lo envelhecido mais do que o normal. Quando mencionei a enfermeira, ele respirou fundo, visivelmente desconfortável. Depois de uma longa pausa, ele murmurou: "Você viu a Clara." O nome não me dizia nada. Ele explicou que Clara era uma enfermeira dedicada, conhecida por cuidar dos pacientes terminais como ninguém. Há 20 anos, durante uma noite de tempestade, ela estava sozinha no turno quando um incêndio começou no hospital. Em vez de fugir, Clara tentou salvar os pacientes incapazes de se mover, mas nunca saiu de lá viva. Seu corpo foi encontrado em meio aos escombros, segurando a mão de um paciente. Desde então, dizem que ela aparece para cuidar daqueles que estão perto do fim, mas há um preço. Quem cruza seu caminho não é o mesmo depois disso. Fiquei em silêncio, tentando processar tudo. A história explicava algumas coisas, mas não a sensação que eu tinha, como se Clara estivesse me observando, esperando algo. As noites seguintes foram diferentes. O hospital parecia ainda mais pesado, como se cada corredor escondesse algo à espreita. Mesmo quando estava cercado por colegas, sentia que estava sendo observado. Clara não aparecia,
mas sua presença era quase palpável. Na sexta noite, fui designado para a ala dos terminais novamente. Meu coração acelerou ao cruzar o corredor que eu já conhecia tão bem. Tudo estava silencioso, exceto por um som distante de monitor cardíaco, que parecia ecoar sem fim. Ao passar por um dos quartos, senti um arrepio percorrer minha espinha. Dentro, Clara estava sentada ao lado de um paciente, segurando sua mão com delicadeza. O monitor ao lado mostrava uma linha reta, mas o homem parecia respirar. Tentei me afastar, mas algo me prendeu ali. Clara ergueu o olhar e, pela primeira vez, seus olhos não eram vazios. Eles brilhavam, cheios de uma tristeza quase humana. "Você sabe por que estou aqui?" ela disse com uma voz baixa e melancólica. Minha mente gritava para correr, mas minhas pernas não respondiam. Em um instante, as luzes do hospital piscaram e tudo ficou em silêncio. Quando voltei a mim, Clara havia desaparecido e o paciente também. O monitor agora estava desligado. Depois daquela noite, minha visão do hospital mudou completamente. Não mencionei Clara para ninguém, mas os outros enfermeiros pareciam saber que algo havia acontecido. Alguns me olhavam com pena, outros apenas evitavam contato visual. No meu último turno na ala dos terminais, encontrei um envelope sobre a mesa da sala de enfermagem. Dentro havia um bilhete escrito à mão: "Não tema aqueles que cuidam dos esquecidos." A caligrafia era antiga, quase elegante, e o papel tinha um cheiro leve de queimado. Nos dias seguintes, pesquisei mais sobre Clara. Descobri que o paciente que ela tentava salvar durante o incêndio havia sido transferido para a ala dos terminais contra sua vontade. Ele estava lúcido, mas com uma doença incurável. Segundo relatos, ele dizia que Clara era a única que realmente o entendia. Ainda ouço os passos dela às vezes, mesmo quando estou em casa, longe do hospital. Não sei se isso significa que Clara ainda me observa ou se é a minha culpa que se manifesta. Mas uma coisa é certa: ela não é apenas uma lenda. Clara é a lembrança viva de que até os espíritos mais benevolentes podem carregar um peso sombrio.